Saudações, pessoal. Aqui quem vos fala é o Anderson. Então, na no vídeo passado, no vídeo anterior, né, é sempre uma sequência de vídeos. O que eu tratei? Eu tratei do seguinte tema: o simétrico de um número como sendo é, a orientação, o sentido contrário de direção, né, de segmento de uma reta. Mas aqui eu falei que nesse vídeo, né, eu falei que ia tratar sobre vetores. Não é tudo, também não é nada, né, sobre vetores, bem basicão assim, né? Porque assim, a gente estuda vetores, né? Nós estudamos vetores em geometria analítica. E assim, essa interpretação geométrica me me pareceu bastante vetorial, assim, sabe? Você nunca repita o que eu vou falar aqui. Eu tô falando mesmo porque, né? Tô falando por falar, mas nunca repita. Mas é. Isso aqui seria um vetor de uma coordenada só. Seria o. Deus o livre. Nunca repita isso, senão. Deus o livre, né? Mas seria um vetor de uma coordenada só, né? Porque o vetor ele tem duas coordenadas, né? No plano e três coordenadas no espaço vetorial de tridimensional, né? Com três dimensões, largura, altura e profundidade, ou eixo x, y, z, abscissa, ordenada e cota. Esses são os nomes, abscissa, ordenada e cota, x, y, z. No plano cartesiano, né, a gente trabalha só com x, y. Na reta seria só x, seria a soma de vetores com... Não dá nem pra falar, né? Quase uma piada. Mas enfim, aqui. Nesse nesse vídeo aqui, eu vou tratar sobre a soma de vetores para ver como faz sentido essa interpretação geométrica. Essa interpretação geométrica tá lá, né? É números inteiros e números racionais. Números inteiros e operações, sétimo ano, professor Ângelo Papaneto, revisto por professor Antônio Caminha M. Neto. Lá que tem a interpretação geométrica de com números inteiros, né? Daí uma vez eu também vi, eu não lembro o nome do vídeo, era um vídeo em inglês de números complexos assim, sabe? Daí ele falava assim que quando a gente conta positivamente é para direita e quando a gente multiplica por menos um vai em sentido contrário e multiplica por menos um vai em sentido contrário de volta. E essa coisa assim, né? Daí o que que acontece? O que que acontece é que, né, como eu tinha visto isso, achei interessante por já ter estudado vetor e soma de vetores, eu achei bem interessante, né? Enfim, aqui, ó. Já eu vou partir do pressuposto que quem vê esse vídeo já sabe o que é o plano cartesiano. Mas se você não sabe, o plano cartesiano é são é o encontro de duas retas perpendiculares, ou seja, as retas têm 90 graus entre si, certo? O ponto zero é chamado origem do sistema. E aqui começa-se a marcar os pontos assim, ó. Começa a marcar um para cima, aqui. É bom fazer eles todos com a mesma distância, né? Eu não consigo acertar muito bem a mesma distância, mas vai ficar mais ou menos assim, fazendo a mão aqui, só para vocês verem assim, né? Como se faz um plano cartesiano, como eu faço, não como se faz. Aqui, ó. Como eu faço um plano cartesiano. Vou riscando aqui assim e tal. Só esses pontos aqui eu já consigo explicar já bastante aqui, ó. O que acontece no plano cartesiano? No plano cartesiano, nós usamos, na verdade não, né? É uma expressão muito forte, na verdade. Mas usa-se aqui assim, ó,
chama eixo das abscissas, ou eixo X, e o eixo das ordenadas, ou eixo Y. E a numeração desse plano é o mesmo que o da reta numérica. Para cá também tem, ó. Aqui, ó. O que acontece aqui? Nós vamos marcando 1, 2. Esse, por padrão, é o sentido positivo do eixo. E para cima também é o sentido positivo. Para a esquerda é o sentido negativo. E para baixo também é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E quando a gente vai marcar um ponto, por exemplo, podemos marcar qualquer ponto. É como aquele jogo que talvez você já tenha jogado, chamado Batalha Naval. Na Batalha Naval, você fica com... Você não vê o tabuleiro do seu adversário, né? Aí os que eu jogava assim tinham umas letras embaixo. Por exemplo, do A até o J. Do A até o J. E daí os números para cima. Daí você falava assim, eu quero acertar no C número 4. Daí você contava assim, C4. Se tivesse lá no tabuleiro do outro jogador, por exemplo, um cruzado, daí ele falava, bomba. Daí ele marcava lá, e daí você tinha que acertar qual que era a posição que estava desenhado no navio do outro jogador. Daí quem derrubasse todos os navios do outro jogador primeiro ganhava. Ou ele fala bomba quando acerta no navio, ou fala água quando acerta na água. Que na verdade não acerta, né? Mas a gente fala que acertou na água. Enfim, batalha naval, procura lá. Aqui é a mesma coisa. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, eu vou marcar o ponto. Onde é que eu vou começar ali, ó? Que é o ponto X2. Aqui, ó, X2, certo? Aqui, ó. Eu marco primeiro no ponto X, X2 e Y3. Y3. Aqui, ó. Só que o que eu faço aqui, ó? Eu pego o seguinte. Eu pego aqui e faço uma reta que é paralela a essa primeira reta aqui, ó. A reta Y, no caso, né? Ó. Eu faço ali, ó, que ela é paralela. Aí o que eu faço ali? Eu faço um prolongamento ali do ponto 2. Ó. Esse prolongamento ponto 2. Certo? Ali, ó. Um pontilhado pode ser. E ali também eu faço uma paralela da reta X lá até o do 3 lá, ó. Eu pego aqui, ó, paralela à reta X, vai subir lá. Subiu, ó. E o encontro destas duas retas aqui, certo? Que eu chamo ponto. O ponto, para marcar ele, eu abro parênteses, escrevo o nome do ponto aqui, ponto A. A coordenada dele é x2 e y3, certo? Aí esse é o ponto. Aí o que eu faço aqui? Eu faço nesse ponto o seguinte. Eu faço uma reta aqui, ó, que liga até a origem, até o ponto. Aí eu coloco uma setinha no final desse segmento de reta, que é para representar o que? A orientação desse segmento de reta. Então ele passa a ser um segmento orientado, da origem até o ponto. Ele tem uma orientação, ele tem um sentido. Veja que o vetor, ele tem módulo, ele tem direção e tem sentido. O módulo vem a ser o comprimento, vem a ser o comprimento
do... Vencer aqui o comprimento do... É o comprimento, né? Da distância entre os dois pontos. Isso vem a ser o módulo, norma ou comprimento de um vetor. E se você já tem estudado bastante matemática, você sabe que esse desenho aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó. Daí para calcular, no caso, o comprimento desse segmento orientado aqui, o que vem a ser? Vem a ser é só aplicar Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então tá certo. Essa é a, a no caso, é, essa é no caso, ai, essa no caso é a lei, né, para calcular a norma do vetor. Na verdade, para calcular a norma do vetor, o que você faz? Você faz a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Geralmente a gente trabalha com vetores, né? Mas aqui não tem, como z é zero, né? Não tem cota, então fica só x ao quadrado. X é quem? X é 2 ao quadrado. Y é quem? Y é 3 ao quadrado. Mais zero ao quadrado, não vou colocar ali, né? Então fica ali, ó, 4 mais 9. Raiz quadrada. Que é igual a raiz quadrada de 4 mais 9, 9, 10, 13. 13. Certo? É, é certo, porque na verdade se você tratar isso aqui, ó, sendo o vetor, geralmente a gente chama a letrinha U ou V com uma flechinha em cima. Para escrever vetor tem que ter flechinha em cima, certo? Aí o que você faz ali? Você faz U. U ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só escrever rapidinho aqui, ó. U ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. U com a flechinha em cima, o vetor U. Então, o que eu faço aqui? Eu tiro a raiz quadrada aqui, ó, dos dois lados. E aqui corta daí, ó. Aí fica o vetor U é igual a raiz quadrada de 13. Ó, que legalzinho, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que que eu posso, por exemplo, somar um outro. Eu posso fazer, na verdade, assim, composições de vetores da seguinte maneira. Eu posso somar os vetores. E na verdade eu esqueci de falar a definição de vetor, né? O vetor, ele é um espaço infinito formado por todos os segmentos orientados que têm o mesmo modo, direção e sentido. Ou seja, todos os vetores, o vetor U, na verdade, são todos os segmentos orientados que têm essa orientação, esse módulo e esse sentido. Certo? Tanto prova-se que é verdade, porque eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou desenhar um outro segmento orientado aqui, ó. Eu vou desenhar no ponto de escrever de rosa aqui, ó. Ponto 2, certo? Aqui, ó, x2, y1. Bem aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um vetor que vai até 2, 3, 4. Vai até o 4 aqui, ó. 2, 3, 4. Ele vem até o 4. Opa, aqui, ó. Ele vem até o 4 aqui, ó. E daí ele vai também até o 4 lá em cima, lá, ó. Na verdade ele vem esse vetor aqui, ó. Somado com esse outro vetor aqui, ó. Que vem até o 4 aqui, ó. O
que acontece? Para somar os vetores, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu faço a, a extremidade de um até o início do outro, ó. O final de um até no começo do outro. E daí eu junto as pontas deles aqui, ó, do início até o fim. E eu tenho o mesmo vetor, o mesmo segmento orientado que aqui. Eles têm o mesmo comprimento, ó. Porque aqui eu tenho 2, de 2 até 4 eu tenho 2, aqui eu também eu tenho 2. De 1 até 4 eu tenho 3, e daqui de 0 até 3 eu também tenho 3. Certo? Então, para somar vetores, o que é que se faz? Coloca-se. Eu tenho aqui a ponta aqui, ó. Eu tenho, digamos assim, ó. Aqui não tem plano cartesiano nenhum, são só vetores aqui, ó. O ponto A. O ponto não é o vetor, certo? Eu tenho o segmento orientado aqui, ó. Na verdade, eu tenho o vetor aqui, ó. O vetor. O vetor aqui, ó, que depois se torna segmento orientado. Aqui é o vetor U. Certo? B. O que é o vetor? O vetor não é o ponto, certo? Tampouco o segmento, certo? O vetor ele tem módulo, direção e sentido. Ele está no espaço infinito e eu posso transportá-lo para qualquer lugar. Eu coloquei ele aqui na ponta do ponto A, chegando até o B. Esse é o vetor U, certo? E aqui, ó, tem o vetor U. Vetor U. Ao vetor U, o que eu vou fazer? Eu vou somar o vetor V aqui, ó. V. Vetor V, ó. Certo? Mas, veja bem, aqui a operação é o seguinte: ao ponto A, eu vou somar o vetor U. Como resultado, eu tenho B. Eu chego ao ponto B, porque ele tem um comprimento, uma direção e um sentido, certo? Se fosse o vetor V, por exemplo, eu não ia até B, eu ia dali, ó, até aqui, ó. E iria a um outro ponto qualquer, possivelmente D, aqui na minha imaginação, né? Mas não seria o B, certo? Por isso que A mais U é igual a B. Ele tem uma norma, que é o comprimento, né? Ele tem uma direção e tem um sentido, certo? Que é até o ponto B. Esses pontos são pontos quaisquer, entende? Daí tá, ó. Fazendo um pouquinho de álgebra, né? Bem simples aqui, ó. U é igual a B menos A, certo? Aqui, ó. O ponto é só álgebra assim, né? É bem simples, é só tirar A dos dois lados, menos A aqui e menos A aqui. U é igual a B menos A. Então, o que eu posso dizer? Que o vetor é igual o ponto da extremidade menos o ponto do início, certo? O final menos o começo. Ó, o final, o ponto final menos o ponto inicial, certo? Então aqui, ó, o que eu vou dizer aqui, ó, que esse final desse vetor aqui resulta no ponto C. Então aqui, ó, B mais o vetor Vzinho é igual ao ponto C. Então, só fazendo passo a passo aqui, ó, B menos o ponto B mais Vzinho é igual a C menos B. Menos B por quê? Porque eu interferi aqui nessa expressão e coloquei menos B dos dois lados, certo? Então ali o B menos B é zero, né? Então coloca-se apenas o Vzinho. Igual a C menos B. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois vetores. Vou somar o vetor U com o vetor V. Aqui, ó. U, vetor U, mais, mais
colocar aqui mesmo, aqui, ó, mais U mais V. Certo? Aqui, ó. O que eu tenho U? U é B menos A. U é igual a B menos A. É um B, tá? Isso aqui, ó. Parece que ficou estranho, feio. Mas aqui, ó. B menos A, agora um mais, certo? Substitui o U, mais. V. V é quem? C menos B. Olha lá, ó. C menos B. Agora, tirando todo mundo dos parênteses, né? B menos A mais C menos B. B e menos B. Certo? Fica menos A mais C. Mas eu vou escrever assim, ó. C menos A. Ora, um ponto menos o outro, né? É um vetor. Certo? C menos A é quem? C menos A é igual a U mais Vzinho. U mais V. Então veja bem, ó. O ponto final, a extremidade, menos o ponto inicial. Certo? Então vamos começar pelo ponto inicial, que é A. A. E o ponto final é C. C. Então temos ali que. Veja bem, ó. A e C, ó. Esse aqui é o vetor U mais Vzinho. Certo? Aqui, ó. O vetor U é o quê? B menos A. Extremidade menos o início. Vetor V é o quê? Extremidade menos o início. U mais V é o quê? Extremidade menos o início. Extremidade C menos o início A. Vai de A até C. Comprovando aqui geometricamente que aqui, ó, a soma de dois vetores é a extremidade, vai do início até a extremidade, certo? Então, agora vamos imaginar vetores, digamos assim, ó, bem imaginação mesmo, quase nem matemática, né? Vamos imaginar, mas não, brincadeira, a gente fala assim que eu falo assim que é quase nem matemática, que quase nem é matemática, mas é bem matemático assim, né? Pelo menos para mim faz todo sentido. Vamos imaginar a reta numérica. É claro que isso você não pode escrever, né? Isso é só para compreensão, né? Você não pode escrever isso em alguma coisa, sei lá, uma coisa importante. Às vezes você se condena pelas coisas que você fala. Daí assim, ó. Vamos lá, ó. Vamos imaginar que os segmentos orientados são os números na reta numérica são vetores de apenas uma coordenada, só a coordenada x, certo? Ó, daí seria aqui, ó, um vetor para cá, certo? Até o ponto A. Daí mais um vetor aqui, ó, ponto B. Daí mais um vetor aqui, ó, ponto C. Seria a soma de vetores de uma unidade cada um. Aquela mesma ideia que eu sempre vim falando ali nos vídeos passados, certo? Espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa vocês me falem aí nos comentários. Que o próximo vídeo vai ser sobre as operações assim, né? As operações ordinárias que a gente sempre faz assim, né? Operações é mais 3 menos 5 mais 8 tudo mais, tal, tal, tal. Beleza? Eu vou então encerrar por aqui, por agora. Isso aqui não é uma aula de vetores, né? Só essa demonstração aqui de vetores, né? E. Ah, sabe o que faltou? Faltou o seguinte. Faltou o. Faltou provar o menos U, né? É que se U vai de A até B, menos U vai de B até A. Ó, se eu for de U até aqui, ó, na verdade tá aqui, ó. Tá nessa mesma aqui, ó. A mais U é igual a
B. Aqui, ó. A, ó. A é igual a B menos U. Agora eu passo B para o outro lado, ó. A menos B é igual a menos U. Certo? O que significa aqui, ó? Significa que agora a extremidade é A. Aqui, ó. É A, certo? Ó, é A. E o início é em B, ó. U não é B menos A? Vai de A até B. Então, menos U vai da onde? Vai de B até A. Ele tem sentido contrário. Ó, menos U. De modo que U mais menos U é igual a zero. Certo? As mesmas ideias da, da, dos encontros, dos vídeos passados, certo? Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa aí, comentários, e estou aí à disposição. Eu estou à disposição para responder os comentários, ok? Obrigado, pessoal. Até.